gente boa. Estamos aqui, terceira aula desse workshop de gerontologia para profissionais de saúde. Preparei essa aula aqui, fiquei na euforia de alegria de fazer esse movimento, né? Porque há muito tempo que eu não dava aula, de geriatria, sobre geriatria e gerontologia. Quem me conhece, me segue, sabe que esses anos todos eu tenho me dedicado muito ao cuidado paliativo, ao ensino do cuidado paliativo. E aí, nesse momento que a gente já, né, teve tantos avanços e tantas pessoas interessadas, essa parte da sensibilização para o tema já está acontecendo e pelo menos tem uns 11 anos, né, desde do TEDx, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E, assim, meu trabalho como geriatra sempre seguiu, né? Seguiu, só que no consultório, né? Nessa vida não instagramável, né? No dia a dia de trabalho como médica, porque apesar de ter muita procura, né? Já ter melhorado muito essa noção da importância de cuidado paliativo para a população geral, ainda assim, o forte do consultório sempre foi a geriatria e provavelmente vai continuar sendo, né? E rever tudo isso, né, para poder atualizar a aula, colocar os conceitos novamente, né? Eu dava essas aulas quando estava na preceptoria de geriatria, de gerontologia, e no início da carreira, enfim. Mas agora, que delícia poder pensar numa aula que eu queria ter assistido. Embora eu tenha tido aulas com pessoas incríveis, e depois no finalzinho dessa eu vou fazer um spoiler aí do que vai acontecer nas próximas semanas. Essa coisa incrível que é a gerontologia e a geriatria é algo que merece ser partilhado com todos os profissionais de saúde, né? Porque afinal de contas, como já contei, né, para quem chegou aqui agora e não assistiu às outras aulas, vou dar uma atualizada, né? 2025, o Brasil está definitivamente na posição de sexto país mais velho do mundo. E a gente que lute para poder fazer com que essas pessoas mais velhas que habitam o nosso país tenham vida, e vida com qualidade, que elas não sejam apenas sobreviventes do tempo, mas que elas sejam pessoas que nos inspirem a chegar lá. Entre elas está aí, daqui a pouco vou estar eu também, né? Muitas pessoas aqui que estão fazendo o curso, se não estão nessa categoria da terceira idade, estão se aproximando. Então, também teremos profissionais de saúde longevos, e eu espero que esse curso possa proporcionar essa vontade de estudar mais. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos dar início a nosso último encontro aqui. E esse, última rodada aqui desse workshop é sobre ética e humanização. Então, vamos lá. Ética e humanização no cuidado da pessoa idosa. Esses dois aspectos são temas cruciais para uma promoção de assistência de qualidade e constituída basicamente de um grande respeito. Então, eu vou tocar em assuntos aqui bem delicados, bem assim, carne viva dessa postura do profissional de saúde junto do paciente idoso, né? Paciente que entra nessa categoria aí de pessoa mais velha, pessoa com mais de 60 anos. A abordagem ética e humanizada nesse cuidado exige uma compreensão profunda das necessidades e das vulnerabilidades específicas dessa população. Nesse conceito ético, né, conceitos éticos na saúde dos idosos,
a gente vai ter alguns, ou talvez boa parte deles, que vão garantir esse cuidado holístico. Esses conceitos são frequentemente subdivididos para facilitar até a abordagem e a compreensão do que é o aspecto da moralidade vinculado à prática clínica. Então, vamos lá para esse primeiro bem conhecido aqui, autonomia. Tem dois conceitos que a gente tem nesse mundo da geriatria e gerontologia que são muito explorados, muito estudados, que é a autonomia e a independência. A autonomia é a sua capacidade de tomar decisões, a independência é a sua capacidade de pôr em prática aquilo que você decidiu. Aqui a gente vai trabalhar especificamente o conceito da autonomia sob a perspectiva bioética. É o direito dos indivíduos de tomarem suas próprias decisões sobre sua vida e saúde. Isso inclui a capacidade de escolher o tratamento e os cuidados que desejam receber ou não desejam receber. Subtipos de autonomia. A gente vai ter a autonomia decisional e a autonomia funcional. A autonomia decisional, ela se refere a uma capacidade de tomar decisões sobre o seu tratamento e sobre os seus cuidados. A autonomia funcional, ela se relaciona à habilidade de realizar atividades da vida diária e tomar decisões sobre rotina e cuidados pessoais. Então, a funcional, ela é uma autonomia ampliada, que não diz respeito somente a questões de saúde, diz respeito a você querer continuar dirigindo, a você querer continuar tomando conta das suas contas, você fazer suas compras, você decidir onde você vai comer, se você vai sair, se você não vai sair, com quem você vai sair, quem está na sua casa, quem que não deve estar na sua casa. Então, tomada de decisões de modo geral da rotina. E a autonomia decisional, ela está mais focada nas questões práticas de saúde. Uma aplicação, vou sempre tentar trazer um exemplo prático aqui, tá? Um profissional da medicina que respeita a autonomia da pessoa idosa, assegurando que a pessoa compreenda todas as opções de tratamento e participe ativamente dessa tomada de decisões. Então, não é o médico ou a médica, né, o profissional da medicina que vai tomar decisões de uma forma paternalista. Ah, eu sei o que é melhor para o senhor, para a senhora, e aí deixa comigo, não se preocupe, esse problema é meu, eu que resolvo, o que que nós vamos fazer sou eu que decido. Essa é um comportamento de baixo envolvimento do médico, do profissional da medicina. Ele decide, ele que manda, ele que define se vai internar, quando vai internar, se vai ter alta, se não vai ter alta, se vai passar sonda, se vai passar sonda, se vai para UTI, se não vai para UTI. Esse é um modelo que está, aos poucos, sendo extinto, né? Então, ainda tem alguns profissionais da medicina, em geral, as pessoas mais velhas, mas tem muita gente mais nova que acha que sabe tudo também, só que não sabe coisa nenhuma, só passa o vexame de querer exercer o pequeno exercício do pequeno poder, né? O exercício do pequeno poder. Tem gente que se comporta como a pessoa que tem a chave do banheiro. Então, aí eu chamo isso de síndrome do pequeno poder. E muitos profissionais da medicina acham que têm esse poder. Como eu disse, por uma obra-prima da seleção natural, essas pessoas estão em extinção. Logo vão entrar em desaparecimento desse comportamento. E tem aquele médico que é apenas um atendente do McDonald's, né? Que fala assim, você quer com batata frita ou com salada? Você quer nuggets? Você quer Coca-Cola, Guaraná, tal? Você dá as opções e o paciente se vira para poder decidir. Isso também, essa é uma péssima qualidade. É um médico que tem apenas meio neurônio. Ele não consegue se relacionar, também não consegue tomar decisão. E aí ele chega lá e fica assim, quer que entube ou não entube? É meio neurônio. Você perguntar, quer que entube ou não entube, significa que você não faz a menor ideia para que serve uma intubação. Você não vai perguntar para a pessoa se ela quer que entube ou não. Você vai explicar para ela os benefícios e malefícios e vai ajudá-la a tomar a melhor decisão, incluindo a sua qualificação técnica de indicar ou não indicar um procedimento.
Quando esse paciente, essa pessoa que está sendo atendida, participa, ela está incluída nas discussões de cuidados paliativos e também em se sentir capaz de recusar tratamentos considerados fúteis. Beneficência, que é um outro conceito da bioética que traz a noção de obrigação do profissional de saúde se envolver na ação de melhor interesse para o paciente, promovendo o seu bem-estar. Aqui a gente tem um drama grande na questão da pessoa idosa, é que às vezes o médico ele é contratado pela família, e aí não é o benefício do paciente, é o benefício da família. E aí a gente precisa fazer um recordatório de que somos o profissional escolhido para cuidar de uma pessoa. E essa pessoa deve receber o melhor para ela. Claro que vai incluir conferências familiares, a conciliação, o entendimento de que as pessoas às vezes querem ou não querem coisas absurdas, porque elas têm uma compreensão equivocada da situação real do paciente. E aí, esse exercício de trazer as possibilidades reais do que é benéfico ou não é um exercício de comunicação, que o profissional de saúde precisa ter habilidade. A beneficência é um princípio fundamental da ética médica, em todos os parâmetros de cuidados, mas em especial com a pessoa idosa. A beneficência ativa se refere a ações diretas para melhorar a saúde e o bem-estar do idoso. E a beneficência paternalista envolve em tomada de decisões em nome do idoso, quando ele é incapaz de tomar decisões por si mesmo. Existe essa possibilidade de tomar decisão pelo idoso? Sim, caso ele não tenha condição de dizer sim ou não. Ele não tenha a abstração, compreensão ou capacidade de comunicação para a tomada de decisão. Não maleficência. Esse também é um termo muito interessante da gente aprender. É a obrigação de não causar dano ao paciente. Um é a obrigação de fazer o bem. O outro é não fazer o mal. É um princípio fundamental da ética médica e guia os profissionais de saúde para evitar ações que possam prejudicar seus pacientes. A não maleficência pode ser direta, envolvendo ações de preservação imediata, de tirar o risco imediato dessa pessoa, e indireta, quando você toma uma atitude para prevenir danos no futuro, tá? Um exemplo. Quando eu pratico a não maleficência direta, eu posso optar por não prescrever um remédio devido aos seus potenciais efeitos colaterais, tá? Na indireta, eu evito a prescrição de um medicamento por causa de outra complicação. Então, eu posso, por exemplo, eu posso evitar de prescrever um anti-inflamatório não hormonal, porque o efeito colateral disso é ter um risco de sangramento gastrointestinal, por exemplo, ou de ter um problema na função renal. Então, é um efeito colateral do remédio, que eu evito, eu não prescrevo por causa desse efeito colateral. O exemplo que eu usei aqui, eu não vou dar benzodiazepínico, que é um remédio para dormir, porque aumenta o risco de queda. Não é um efeito colateral direto, mas é uma consequência da sonolência do paciente ou do torpor que ele pode ter. E aí também eu posso não prescrever porque esse remédio pode causar dependência química. E aí eu não prescrevo esse remédio. Entenderam? A diferença direta e indireta? Direta é efeito colateral que está ali na bula. O indireto é uma consequência do uso daquele remédio no futuro, tá? Justiça. Aqui a gente vai esbarrar na questão das políticas públicas. Justiça não é vingança, tá? Justiça é desrespeito, quando a gente fala desse princípio ético, justiça é a distribuição equitativa de recursos e tratamento igualitário para os pacientes. A justiça é um princípio também fundamental da ética médica e garante que todos os indivíduos que recebam
recebam cuidados justos e adequados para suas necessidades, independente das suas características individuais. Isso é algo que é um pouco raro na área da saúde, que nós, a cada dia que passa, a cara de pau de se fazer errado está ficando muito mais acessível à maior parte dos profissionais de saúde. Sabe a máscara de pau, que dá uma cara de pau? De você tratar mal um idoso, você tratar mal um preto, você tratar mal uma pessoa por causa de uma questão de gênero. Esse tratar mal está infringindo uma lei básica da ética médica. A justiça, os subtipos da justiça. Primeiro, o subtipo da justiça distributiva. Ela se refere a essa distribuição justa dos recursos de saúde, como o remédio, o tempo dos profissionais disponível para atender aquela pessoa, o uso de equipamentos médicos. A outra justiça é a social, que envolve a garantia de que todos os idosos, independente da sua condição socioeconômica, raça ou gênero, tenham acesso equitativo aos cuidados de saúde. Então, não dá porque o paciente é rico, ele vai para a UTI. Se ele não tem a riqueza suficiente para garantir uma vaga na UTI, no hospital particular, por exemplo, ele não vai para a UTI porque ele é velho. E aí tem que escolher quem vai para a UTI, ou para a UTI só vai quem, na opinião do médico de plantão, tem mais chance de sair, e não é quem realmente precisa. Então, essa questão da justiça, como eu disse, tangencia uma barreira cultural que nós temos que lidar. Eu digo que não adianta a gente apontar o dedo e falar assim, a sociedade, né? A nossa cultura, tananá, tananá. Não estamos falando do vizinho, nós estamos falando de nós mesmos. E entendam que hoje a pessoa que fala mal da sociedade em relação ao idoso é o idoso de amanhã. Inclusive aquele que a gente critica, que é, sei lá, talvez o jovem que trata mal o idoso, esse será um idoso também que será tratado mal caso a gente não mude essa cultura. Então, de novo, essa coisa magnífica que acontece dentro da área da gerontologia e da geriatria. Todos, 100% dos profissionais de saúde envolvidos na geriatria e na gerontologia irão provar do seu próprio trabalho em algum momento. Então, você vai provar do seu próprio veneno ou você vai provar do seu próprio alimento. Escolha. Porque se você não envelhecer, suponha que você morra cedo, aí você não vai usufruir disso. Se você morrer cedo, ainda assim, vai ter a chance de você usufruir do envelhecimento dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós. Então, você vai viver no teu endereço as situações que exigem uma atenção diferenciada, porque a pessoa é uma pessoa mais velha, tá? Então, assim, todo mundo que está assistindo aqui ou vive ou vai viver alguma coisa relacionada à geriatria e gerontologia. É a única especialidade que vai realmente você vai usufruir de tudo do que você faz. Como eu disse, o oncologista não necessariamente vai ter câncer. O psiquiatra não necessariamente vai ter um distúrbio psíquico. O cardiologista não necessariamente tem problema de coração. Agora, todo geriatra um dia será idoso. Ou vai ter alguém na família idoso. Todo gerontólogo, idem. Princípio da dignidade. Definição: dignidade refere-se ao respeito e à valorização intrínseca de cada indivíduo, independentemente das suas capacidades ou condições. Subtipos da dignidade. A dignidade inerente é um valor intrínseco que cada pessoa possui pelo simples fato de ser humano. A dignidade relacional, ó, presta atenção aqui se alguém estiver já dormindo no início da aula. Pouca gente pratica dignidade relacional, que é a forma
como a dignidade da pessoa é reconhecida e respeitada nas interações sociais e profissionais. Então, você é profissional de saúde que fala assim: ai, que bonitinha essa velhinha, vozinha, tenenê, 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 tenenê. Isto é indigno. Toda fofurice com o paciente mais velho é indigno. Você tratar uma pessoa como se ela fosse incapaz de compreender a sua incapacidade de se relacionar com ela e de respeitá-la. E ficar passando sermão. Aliás, se tiver filhos e filhas aqui que levam ao médico, às vezes eu presencio esse vexame. Chega, leva no médico e fala assim: por que a minha mãe, doutora, não toma remédio direito? Ela não quer saber de fazer atividade física, ela não levanta cedo, ela não quer, enfim, dá uma lista de coisas que a pessoa deveria estar fazendo e não faz. E age como se tivesse absolutamente certa de tudo que está falando. Só que a única coisa que essa pessoa quer é ficar sossegada na vida, porque essa mãe não enche o saco, não dê trabalho, e aí a mãe tem que rezar a cartilha da organização que ela determina que tem que ser feita, porque de repente também ganhou a chave do banheiro e está fazendo essa má prática da pessoa que guarda a chave do banheiro. Precisa oferecer uma experiência de dignidade. Fala assim, mãe, eu estou muito preocupado com você, que você não está fazendo os seus cuidados direito. E aí, como que a gente vai poder fazer isso melhorar? Como que vai ser possível a gente trazer para você, a gente trazer para você essa possibilidade de você se cuidar direitinho? Então, esse contexto do cuidado do idoso é fundamental para que a gente tenha essa experiência do cuidado bem conduzida. Então, essa condição do paciente idoso ser respeitado pela sua família, pelo profissional de saúde, pelo médico, é algo que não tem discussão, não tem uma coisa que a gente possa conduzir esse processo de uma forma que, tudo bem fazer assim, porque pobrezinho do idoso não consegue se comunicar direito, não consegue falar direito, e aí a gente vai querer oferecer para ele o que a gente acha que é importante para ele. Só que não, né? Profissionais de saúde que respeitam a dignidade inerente ao tratar todos os idosos, todas as pessoas mais velhas, com respeito e consideração, independente das suas condições de saúde. Outro vexame que eu vejo profissional de saúde fazer. Ó, se estiver dormindo, distraiu aqui com as questões operacionais, volta. Não dá para você atender uma pessoa mais velha com demência ou você atender uma pessoa mais velha com qualquer outra doença neurológica, um AVC, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, Parkinson, e você entrar no quarto e não olhar para a cara do doente. Uma pessoa que faz isso jamais pode dizer que trabalha com idoso de uma forma decente, digna. Não trabalha. Você tem que entrar no quarto do paciente, da paciente, e se direcionar a ela. Aí, Ana Cláudia, mas é demenciada. Não se comporte como uma pessoa limitada. Você tem que chegar e olhar nos olhos desse demenciado e falar: bom dia, dona Joana. Meu nome é Ana Cláudia. Eu sou a médica que vou cuidar da senhora hoje. Hoje eu vim visitá-la. O paciente olha através de você. Não importa. Paciente com doença neurológica, às vezes está online. E você não pode fingir que a câmera não está funcionando, porque a câmera está ali, olhando para você, e você que está passando vexame do desrespeito com esse idoso que está ali na cama. Paciente com AVC, mesma coisa. Aliás, paciente com AVC não ficou surdo, não é para você gritar na orelha dele. Também não é ficar cuspindo ali na cara dele, ficar pertinho ali. Você tem que falar com a pessoa e observar a reação se ela compreende.
e você buscar uma forma de se comunicar com ela. Se você não tem nenhum conhecimento de comunicação alternativa, ao menos estabeleça um vínculo ocular. Toque respeitosamente da cintura para baixo. Essa história de chegar no quarto do paciente e ir lá chacoalhar o pezinho, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você não cumprimenta ninguém mexendo na perna da pessoa, no joelho da pessoa, nem no pé dela. Você chega e cumprimenta respeitosamente. E você fala com o paciente. Você se dirige a ele. Depois, você vai falar com o familiar, o acompanhante. Vocês entenderam? Se ficar alguma coisa de aula ética aqui, que fica essa mensagem. Próximo paciente idoso que se atender, tenha um quadro neurológico, não mostre a sua limitação cognitiva em relação ao desafio de compreensão dessa pessoa. Se você não sabe fazer isso, trabalhe em terapia. Você tem que se relacionar com a pessoa que você cuida. Aí você tem que ir falar com ela. Nem que seja boa tarde, boa noite. E você pedir licença para abrir o pijama, para você examinar o coração. Você faz um descritivo. Você fala: olha, eu vou escutar seu coração agora. Agora eu vou precisar escutar seu pulmão. Agora eu vou medir sua pressão. Isso vale aqui para os enfermeiros aqui também. Não é para você entrar no quarto e ir baixando a roupa e ir trocando fralda assim sem pedir licença. O corpo não é seu. Respeite isso. Na pior das hipóteses, suponha que o paciente realmente está offline a hora que você foi fazer isso. Você está dando exemplo para os outros profissionais de saúde. Se você é enfermeiro, você entrou aí e fez isso com o técnico do seu lado, você está dando aula de ética, de moralidade. Você mostra para a família que você se importa. Gente, quantas pessoas já no consultório que a família, o acompanhante, se acaba de chorar porque eu falo com o paciente, ele responde. Isso não é milagre, isso é educação. As pessoas falam: nossa, doutora Ana, você conseguiu fazer que o paciente falasse com você. Oh, que milagre. Eu falei com ele, ele respondeu. Esse é o milagre da educação, do bom exercício ético de dignidade. A dignidade relacional é promovida quando os profissionais de saúde tratam as pessoas mais velhas de forma cortês, ouvindo as suas preocupações e se envolvendo nas decisões dos seus cuidados. Cortesia, gentileza. Qual que é a dificuldade de praticar isso? Ah, minha vida está muito difícil. A vida de todo mundo está difícil. Só muda o endereço hoje em dia. A vida está difícil para todo mundo. Isso não lhe dá o direito de ser hostil com uma pessoa mais velha. Não passa, de novo, não passa esse vexame de ficar inesquecível por mau comportamento. Se alguém aqui já fez isso, tá bom. Passado. Hoje você já muda. Amanhã você já muda. Estilo valsinha do Chico Buarque. Hoje chegou tão diferente, olhou de um jeito mais quente do que costumava olhar. Aqueça seus olhos para poder se relacionar com a pessoa que dá sentido à sua vida, que é o paciente. Confidencialidade. Ah, e aqui também tem uma coisinha bem delicada para falar. Não é para passar plantão tipo fofoca. Médico, especialmente, adora dar palestra para quem está interessado em ouvir ali. Ai, queria muito saber sobre o quadro da Dona Joana. E aí você solta tudo. Quem é a pessoa que está interessada em saber o quadro da Dona Joana? Confidencialidade envolve proteger a privacidade das informações dos seus pacientes. Essa proteção é crucial para garantir o respeito e a confiança da relação médico-paciente. A confidencialidade clínica se refere à proteção de informações médicas e pessoais do paciente dentro do contexto clínico. E a confidencialidade social envolve a garantia de que as informações pessoais desse paciente, desta paciente, não sejam divulgadas inadequadamente fora do contexto clínico. Quantas vezes que a gente vai ver uma passagem de plantão que é o exercício da fofoca? Ai, você não sabe, você acredita? A gente tinha um amante. Ou, ai, você acredita? Tem uma
uma acompanhante lá que deve ser companheira dela. A família não gosta muito, ela deve ser gay. E você com isso, qual é a parte que te cabe deste latifúndio, chamada história de vida do paciente? Limite-se à sua obrigação de intervenção, de cuidados para que essa pessoa seja feliz. Não é da sua conta e não é seu direito fazer fofoca na passagem de plantão. Você tem que preservar as informações. Você tem que, inclusive, perguntar para o paciente com quem você pode partilhar informações a respeito do quadro clínico dele. E se em algum momento for absolutamente necessário envolver a família, você tem que perguntar para o paciente quem da família tem o espaço de confiança dele para partilhar as informações. Nós somos defensores dessa confidencialidade, dessa privacidade. Aplicação prática. Manter registros médicos em sistemas seguros, discutir casos clínicos apenas com profissionais autorizados, exemplifica a confidencialidade clínica. É um exercício cotidiano desenvolver isso entre os grupos de WhatsApp, por exemplo. Não pode mandar foto de paciente. Ah, mas no grupo só tem profissionais de saúde e seres humanos mal intencionados, seres humanos descuidados. Evitar a discussão de informações de pacientes em áreas públicas ou com indivíduos não autorizados, promovendo a confidencialidade social. Eu amo esta definição aqui, bioética complexa. Eu sigo esse cara desde que eu tive o meu primeiro computador que teve internet. Quando eu estudo bioética, assim, é um hobby, tá? Estudar bioética continuamente. E aí, numa dessas vagueadas de internet, eu descobri este ser, José Roberto Goldin. Ele traz a definição, ele coloca a bioética complexa como uma abordagem que considera a complexidade das interações humanas nos contextos nos quais ela ocorre. O Goldin defende que a bioética deve ir além da simples aplicação de princípios éticos gerais, e ele aborda nuances e particularidades de cada situação. É muito magnífico. Características principais da bioética complexa: a interdisciplinaridade. A bioética complexa ela integra conhecimentos de diversas áreas, reconhecendo que questões éticas na saúde envolvem aspectos de múltiplos conhecimentos, não é só uma questão médica. A contextualização ela fala da abordagem que valoriza e considera os contextos específicos, entendendo que cada situação é única e requer uma análise detalhada das circunstâncias particulares. E ela traz um conceito muito bonito, que é da flexibilidade. Ao contrário das abordagens rígidas, a bioética complexa ela permite uma adaptação dinâmica desses conceitos nas decisões éticas, conforme novos fatores acontecem ou outras informações vão emergindo. Quando a gente compara a abordagem ética convencional com uma abordagem baseada em virtudes, a abordagem baseada em virtudes é um dos aspectos que a bioética complexa recomenda. A abordagem ética convencional, ela é frequentemente baseada em princípios ou regras fixas. Um exemplo, né? A ética deontológica de Kant ou o utilitarismo de Bentham e Mill. Essas abordagens focam em ações específicas e suas conformidades com regras morais nos resultados dessas ações. E a ética baseada em virtudes, ela tem uma origem na filosofia aristotélica. E ela tem um foco no desenvolvimento do caráter moral e nas qualidades pessoais que promovem uma vida boa e moralmente correta. Essa abordagem, ela considera as circunstâncias específicas e o discernimento moral de cada situação. O que é virtude? A gente vai definir virtude como disposições ou hábitos que orientam as pessoas a agirem de maneira moralmente correta e a desenvolver um caráter exemplar. Exemplos clássicos de virtudes incluem coragem, justiça, temperança, sabedoria, esperança, compaixão.
Cada uma dessas virtudes, ela desempenha um papel fundamental na formação do caráter e na orientação desse comportamento ético. Então, é um farol. Você não vai se livrar da tempestade, mas você sabe para onde você tem que ir, porque você tem um farol ali. Como que a gente liga as virtudes com a ética? A ética das virtudes considera que uma vida moralmente boa é aquela vivida de acordo com as virtudes. Em vez de perguntar o que eu devo fazer numa situação específica, essa abordagem questiona que tipo de pessoa eu devo ser nessa situação. Entende? Que a gente encontra um espaço mais profundo de reflexão. Eu estou na tempestade. Que tipo de pessoa eu tenho que ser na tempestade? Não é o que eu tenho que fazer na tempestade. Porque o que eu tenho que fazer, às vezes, é um mistério. Porque aquela situação nunca aconteceu, ela é muito inédita. Mas que tipo de pessoa eu devo ser? Isso te leva para uma visão mais completa, mais holística da ética, onde o foco está no desenvolvimento pessoal e no cultivo de qualidades que nos tornam melhores seres humanos. Então, quando você vai praticar a ética fundamentada nas virtudes, você se torna uma pessoa melhor. Então, não é só resolver o problema que não é seu. O desenvolvimento da ética é desenvolver um problema que pode não ser seu. Você está na comitê de bioética, no comitê de ética, é um problema que não é seu, mas você vai trazer nuances reflexivas sobre aquilo. Mas quando você fala das virtudes, você, que tipo de pessoa devo ser nessa situação? O bem comum e esse relacionamento com as virtudes. Uma característica central da abordagem ética das virtudes é uma ênfase nesse bem comum. Virtudes como justiça, generosidade, não são benefícios só para o indivíduo. Eles contribuem para o bem-estar de toda a comunidade. Por isso que eu falo, uma cidade que é amiga do idoso é amiga de todo mundo. Um profissional de saúde que é bom para o idoso, ele é bom para todo mundo. Então, se você desenvolve esse senso do bem comum, você atravessa indivíduos que se tornam felizes por conta do que você está fazendo. E esses indivíduos felizes, eles transbordam para as suas próprias relações e fazem mais pessoas felizes. O indivíduo virtuoso, ele age de maneira a promover essa harmonia social e o bem-estar coletivo. Funciona para todo mundo. Na prática, a ética das virtudes exige um comprometimento contínuo com o autodesenvolvimento. Olha que legal, reflexão moral. Você pensa que você já nasceu alecrim dourado? Uhum. Não, amada. Você tem que se tornar uma pessoa que é fertilidade para esse perfume maravilhoso, que pode ser dessa erva aromática. Você tem que ser a terra onde floresce isso. Você não vai ser colhido, não é como se nada estivesse acontecendo de fato sob seus pés. Você tem que trazer essa essência na sua existência, na sua vida pessoal, inclusive. Em situações concretas, uma pessoa virtuosa ela não apenas segue regras, mas ela usa discernimento moral para agir de acordo com virtudes apropriadas. Uma situação que exige coragem, o indivíduo não só deve reconhecer a necessidade de agir corajosamente, mas também avaliar na medida certa de coragem a ser aplicada, evitando os extremos, que é a temeridade e a covardia. Na coragem você tem esses dois extremos aqui. Vou falar de cada virtude aqui com os dois extremos, tá? Antes disso, educação e cultivo das virtudes. O cultivo das virtudes é um processo que começa na infância e continua ao longo da vida. Quem não teve isso na infância, se vira aí para estudar. Se não deu para você ser educado direito na infância, agora o problema virou seu, né? Então, se vira. Educação moral, tanto formal quanto informal, desempenha um papel crucial nesse processo. Pais, educadores e sociedade em geral têm responsabilidade de criar ambientes que incentivem e reforcem o desenvolvimento das virtudes. E aí cabe dizer sobre o papel das crianças dentro do universo da pessoa idosa. É ali, quando ela é criança, que ela começa a aprender o que é respeito com as pessoas mais velhas. Então, assim, você tem um filho criança, um filho adolescente, e você trata mal seu pai e sua mãe, você está dando aula para ele como você vai ser tratado. Beleza? Tá claro? Entendeu? Aquela criança agora que assiste, se assusta com os maus tratos que os seus avós recebem dos seus pais, vai ser o filho
que vai maltratar seu pai e sua mãe, porque viu seu pai e sua mãe maltratando seus avós. Dado o recado, invista melhor no seu futuro. Desafios dessa abordagem. Claro que tudo não é super maravilhoso e tranquilo. Por quê? Tem muito benefício, mas a abordagem ética das virtudes enfrenta a subjetividade da definição das virtudes e uma dificuldade de aplicar essas qualidades em situações complexas e diversas. No entanto, a sua ênfase no caráter e na moralidade pessoal continua a ser uma influência poderosa na filosofia ética contemporânea. Aqui é um contexto antes de eu entrar na explicação de cada virtude, né? Ela nos ensina a cultivar qualidades que contribuem para esse bem-estar pessoal e coletivo. Quando a gente desenvolve, por exemplo, coragem, justiça, temperança, sabedoria, a gente se torna mais capaz de enfrentar desafios éticos de maneira equilibrada e responsável. Só que a gente tem que reconhecer os vícios opostos de cada uma das virtudes, porque isso vai nos ajudar a evitar comportamentos extremos que podem prejudicar a gente e prejudicar os outros. Essa abordagem nos dá ferramentas, né, nos equipa para navegar os desafios da vida de uma forma ética e virtuosa. Vamos lá, uma por uma aqui, passo a passo. A coragem é uma virtude, definição. Coragem é uma disposição de enfrentar o medo e desafios com firmeza e determinação, especialmente nas situações de risco ou perigo. O contrário de coragem não é medo. A coragem nos ajuda a enfrentar o medo. Num cenário de uma aplicação prática, num cenário de trabalho, um funcionário pode demonstrar coragem a defender suas ideias numa reunião importante, mesmo sabendo que pode enfrentar oposição. Na vida pessoal, a coragem pode ser vista quando alguém decide sair de uma situação abusiva ou prejudicial, mesmo que isso implique em enfrentar incerteza. A questão oposta. Então, o que é o vício da coragem? O oposto da coragem é a covardia, que é a falta de firmeza diante do medo. Por outro lado, o excesso de coragem, também os extremos, né? Falta e excesso, o excesso leva à temeridade, que é o conhecido como sem noção, né? Onde a pessoa age de uma forma imprudente sem avaliar os riscos adequadamente. Justiça, disposição de dar a cada um o que lhe é devido, respeitando direitos e as necessidades dos outros. Aplicação prática. Na justiça social, um líder de uma empresa pode implementar políticas de igualdade salarial, por exemplo, entre homens e mulheres, garantindo que todos os funcionários recebam uma remuneração justa pelo seu trabalho. Na justiça pessoal, alguém pode demonstrar essa virtude ao ser imparcial nos seus julgamentos e tratar todas as pessoas com equidade. Questão oposta da justiça é a injustiça, que se manifesta na parcialidade, no favoritismo ou na exploração dos outros. Explorar o idoso, preterir o atendimento dele. O excesso pode ser visto como uma rigidez excessiva que não permite flexibilidade ou misericórdia. Temperança. É bonita essa virtude. Disposição de moderar desejos e prazeres. Equilíbrio. Mantendo autodisciplina. Na prática clínica, exemplo. Na alimentação, a temperança se manifesta quando uma pessoa evita excessos alimentares e mantém uma dieta equilibrada. No uso da tecnologia, pode ser visto quando alguém limita o limita o tempo gasto em redes sociais para se concentrar em atividades mais produtivas. Aqui, né, do exemplo prático, coloca um horário, determinado horário, cessa tudo. Tem que colocar um limite. Isso é temperança. Vício oposto à temperança é a intemperança ou indulgência, onde a pessoa se entrega a esses prazeres de uma forma descontrolada. Por outro lado, a falta de prazer pode levar a uma vida ascética excessiva, rígida demais, onde a pessoa nega necessidades básicas e prazeres de forma injustificada. Você pode modular isso para mais e para menos? Pode, desde que você tenha consciência de que isso não vai se tornar uma regra.
Tem um dia que você exagera na comida? Todo mundo tem. Tem um dia livre que a gente escolhe. Tem o dia que você tem que trabalhar um pouco mais, mas não é todo dia. Você vai comer um pouco mais, mas não é todo dia. Essa autodisciplina, que é equilíbrio. Equilíbrio não é ausência de forças. Às vezes você ficar num pé só, você precisa trabalhar essa coisa. Tende para um lado, tende para o outro. E aí esse conjunto de forças te mantém no eixo. Sabedoria, conhecida como prudência. Sabedoria é a disposição de agir de acordo com um bom senso e discernimento, escolhendo meios apropriados para alcançar fins virtuosos. Aplicação prática. No planejamento financeiro, por exemplo, a sabedoria se manifesta quando alguém faz investimentos sensatos e evita dívidas desnecessárias. No cotidiano, pode ser vista como uma pessoa que pondera cuidadosamente as consequências das suas ações antes de tomar decisões importantes. Questão oposta. O vício da sabedoria é a insensatez, que se caracteriza por ações impulsivas. Você vai fazendo decisão imprudente, dando seu resultado, dando se acordo porque você, porque eu quis assim, ou não sou obrigada a. É isso. Excesso de cautela pode levar a uma indecisão, uma inércia, uma paralisia diante das situações críticas, onde a pessoa é incapaz de agir por medo de cometer erros. Compaixão. Eu adoro essa, gente. Capacidade de reconhecer e responder à dor e ao sofrimento dos outros com empatia e ação de ajuda. Não dá para ficar só na empatia, você tem que agir para ajudar. A aplicação prática no atendimento de idosos. Profissionais de saúde que mostram compaixão estão atentos às necessidades emocionais dessa pessoa idosa, oferecendo apoio emocional e criando um ambiente acolhedor. O enfermeiro pode passar um tempo extra conversando com o paciente mais velho que se sente solitário ou ansioso. Questão oposta, o vício da compaixão. A falta de compaixão se manifesta na indiferença, onde o profissional não responde adequadamente às necessidades emocionais da pessoa idosa. E o excesso de compaixão pode levar a um envolvimento emocional excessivo, dificultando a manutenção de limites e manter esse profissional saudável. Respeito é a disposição de reconhecer e valorizar a dignidade, os direitos e a autonomia de todas as pessoas. Aplicação prática. Demonstrar respeito envolve agir, ouvir atentamente os desejos e preocupações dessas pessoas mais velhas, respeitando suas decisões e promovendo a autonomia sempre que possível. E o tratamento, né, envolvendo essa questão das preferências da pessoa idosa em relação a esse estilo de vida e esse tratamento que ele está recebendo. A questão oposta a isso, do vício. Falta de respeito pode levar à desconsideração de opiniões e direitos dos idosos, tratando-os de forma paternalista ou negligente. O excesso de deferência pode resultar em não oferecer orientação profissional adequada quando necessário. Paciência. Essa daqui é uma virtude que, para mim, é difícil às vezes, especialmente com as pessoas que cuidam das pessoas idosas. É um desafio. Paciência é a capacidade de suportar dificuldades, atrasos ou desafios com calma e perseverança. É um desafio, né? Profissionais de saúde devem mostrar paciência ao lidar com os idosos que podem ter dificuldades de comunicação, mobilidade e compreensão. Isso inclui dedicar tempo necessário para explicar procedimentos e ouvir suas preocupações. Fica muito mais fácil praticar a paciência se você desenvolver capacidades que você identifica como absolutamente fundamentais. Comunicação, comunicação alternativa. Essa objetividade que o conhecimento vai te trazer para a sua prática vai te poupar da necessidade de ter paciência de explicar 5 vezes a mesma coisa para um idoso e você ter que explicar a sexta vez, não porque o idoso não compreende, mas porque você não é capaz de explicar de outro jeito. Você explica 5 vezes, 6 vezes do mesmo jeito. E aí essa pessoa não entende. Então, assim, se você pegar uma pessoa para me explicar em japonês alguma coisa, ela vai falar 18 vezes, eu não vou entender. Saca a questão? Você precisa falar com a pessoa de um jeito que ela entenda. Porque senão você vai ficar explicando e a pessoa nunca vai entender o que você está falando. Então, essa paciência, ela é desenvolvida de uma forma muito mais fácil
se você se apropria das necessidades de conhecimento que você não tem, né? A gente vai falar de uma outra coisa, logo logo chama humildade. Questão oposta. Ninguém vai. Se bem que agora falando para vocês aqui, estou pensando que eu tenho paciência, né? Porque eu insisto em dar aula, né? Eu explico uma, 5, 20 vezes, dou curso, né? Estou dando aula há 30 anos. Então, pensando bem, eu acho que eu tenho paciência também com quem precisa aprender. Acho que reconsiderei aí a coisa da paciência. Questão oposta, que é o vício. Impaciência pode levar a frustrações e interações negativas, apressando idosos e negligenciando suas necessidades. A passividade excessiva pode resultar em falta de assertividade necessária para promover as mudanças benéficas. Humildade, essa é legal. É a disposição de reconhecer as próprias limitações e a importância da habilidade dos outros. Aplicação prática. Profissionais humildes reconhecem que não têm todas as respostas e estão dispostos a aprender com seus pacientes idosos as experiências e a visão de vida que eles têm. Esses profissionais também aceitam feedback e trabalham colaborativamente com outros profissionais e familiares. Questão oposta: arrogância ou falta de humildade. Pode levar a um comportamento autoritário e recusa de considerar perspectivas dos pacientes idosos, das pessoas idosas ou de outros profissionais de saúde. A humildade excessiva pode resultar numa falta de confiança necessária para tomar decisões importantes. Opostos não são bem-vindos. Esperança é a disposição de manter uma perspectiva positiva e otimista em relação ao futuro, mesmo diante de dificuldades. A coisa mais importante que a gente pode dizer para cultivar a esperança de uma pessoa que a gente está cuidando é: eu estou com você, haja o que houver, nós vamos enfrentar isso juntos. Isso promove esperança, coragem, disposição, paciência. Só de se dizer, estamos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Profissionais de saúde podem cultivar a esperança ajudando as pessoas idosas a se manterem numa visão positiva de suas vidas. Não é de tudo vai melhorar. Não, nós vamos trabalhar para que tudo isso melhore. Nós estamos trabalhando para que isso tudo melhore. Encoraja as pessoas idosas a participar de atividades significativas, promovendo um ambiente de cuidado bom de viver. Não é a positividade tóxica, entendeu? É uma noção de realidade que proporciona a essa pessoa idosa a única chance que ela tem de querer estar vivo na semana que vem. Talvez seja encontrar você mais uma sessão, entendeu? Seja um bom motivo para a pessoa estar viva. Seja uma pessoa que vale a pena conhecer. Seja uma pessoa que vale a pena ver de novo. Questão oposta, vício. O desespero ou a falta de esperança pode levar a uma atitude negativa que desmoraliza as pessoas idosas e seus cuidadores. A esperança irrealista pode resultar em expectativas impraticáveis e frustração. Gratidão é uma disposição de reconhecer e apreciar contribuições e o valor dos outros. Aplicação prática no atendimento das pessoas idosas. Demonstrar gratidão envolve valorizar as histórias de vida e as histórias de vida e as contribuições dessas pessoas idosas, reconhecendo seu valor e a sua dignidade. Profissionais podem expressar agradecimento às pessoas idosas por sua confiança e por compartilhar suas experiências. Quem tem que falar muito obrigada no final da consulta não é o paciente, é o profissional. Ocupem o papel de vocês. Estejam a serviço de alguém. E depois que a gente oferece um serviço, a gente agradece que teve a chance de mostrar serviço. Se você tiver um paciente idoso, uma pessoa idosa que você está cuidando e que você percebe que faz um bom trabalho, pois agradeça a ele a chance que ele está te dando de mostrar sua competência. Não é o contrário. A ingratidão se manifesta na falta de reconhecimento e valorização da pessoa idosa, tratando essa pessoa de uma maneira instrumental e despersonalizada. O excesso de gratidão pode levar a uma idealização que não reconhece as necessidades reais e os desafios enfrentados pelas pessoas idosas. Extremos não são bem-vindos, de novo.
A abordagem ética baseada em virtudes no atendimento das pessoas idosas promove esse cuidado holístico e humanizado, reconhecendo a dignidade e o valor intrínseco de cada indivíduo, de cada pessoa. Ao cultivar as virtudes, como compaixão, respeito, paciência, humildade, gratidão e esperança, os profissionais de saúde podem oferecer um cuidado mais completo e significativo, que atende não apenas às necessidades físicas, mas também às necessidades emocionais e espirituais desse idoso. Humanização. Eu tinha um bode absurdo, nem sei se a gente. Coitado do bode, né? Tem que ser utilizado como exemplo ruim, mas assim, tinha um ranço quando me chamavam para falar de humanização. Falei, que porre, você ter que humanizar seres humanos. Até que um dia eu assisti uma aula do Alcio Brás, psiquiatra. Ele deu uma aula sobre humanização, onde ele começa a aula dizendo: nós precisamos aprender a desobjetificar as pessoas, porque as pessoas se tornaram objetos. Nós nos tornamos objetos. Então, a humanização na saúde é a arte de transformar a experiência em algo humano e não em objeto. Nós não somos objetos. Os pacientes não são objetos. Nós somos pessoas. E como pessoas, a gente precisa promover o respeito à dignidade, aos direitos e às necessidades de cada pessoa. E aí, quando a gente fala isso no Sistema Único de Saúde, a gente tem a Política Nacional de Humanização, que foi criada para garantir que os princípios de humanização sejam, de fato, integrados em todos os níveis do cuidado. Que bom seria se isso também servisse para medicina privada, né? Que bom seria. Seria tão interessante. A humanização na saúde busca transformar a relação entre profissionais e usuários, criando um ambiente de cuidado mais acolhedor e respeitoso. Essa política nacional de humanização, por exemplo, busca garantir que os princípios de humanização sejam integrados em todos os níveis de cuidado, desde a atenção básica até a atenção especializada. Quem que atrapalha isso? Profissionais de saúde, que não são humanizados, se tornaram objetos. Exemplos práticos de humanização no atendimento idoso. Acolhimento e protagonismo. Um exemplo, uma mulher de 78 anos que chega numa unidade de saúde para uma consulta regular. O profissional de saúde a acolhe calorosamente, chama ela pelo nome, convida para se sentar confortavelmente na cadeira da sala de espera. Durante a consulta, Maria é incentivada a falar sobre suas preocupações e compartilhar suas experiências de vida. Ai, mas aí a gente precisa de muito tempo. Se você fica no ranço que tem pouco tempo, demora muito mais tempo. Você pode chegar para Maria e falar assim: Maria, hoje a coisa está tão difícil aqui. Eu tenho que atender tantos pacientes. Mas que gostoso te ver. Como você está bonita hoje. Ai, que alegria. Você está fazendo meu dia muito melhor. Maria, me conta, como foi sua semana? Eu vou te examinar, porque como a gente tem pouco tempo juntas hoje, eu vou te examinar. E aí, enquanto você está subindo aqui na maca, vai me contando como é que foi sua semana, como é que tá e tal. Só vou pedir para você ficar quietinho na hora que eu for escutar você. Mas, ó, estou examinando sua barriga aqui. Você pode ir me contando como é que foi a sua semana, né? Você vai usar as coisas para acontecerem no tempo único. Tem o tempo certo, ideal, possível, mas um tempo único. Nesse momento, você se integra, você faz vínculo com a pessoa. E ela falou assim: Maria, a gente só tem 15 minutos hoje. Pensa aqui comigo. Qual é a coisa mais importante que eu preciso saber para você ser feliz até a próxima vez que a gente vai se ver? Objetividade. Você ajuda o paciente a ser objetivo. O médico escuta atentamente e discute opções de tratamento com a Maria, respeitando suas preferências e promovendo a sua participação ativa no processo de decisão. Acolher essa pessoa significa ouvir o usuário com atenção e procurar resolver suas necessidades de saúde. É um modo de operar que muda o foco da demanda por vagas e consultas para um foco no acesso, na resolutibilidade
e no atendimento acolhedor. Ambiência, o espaço que você vai atender essa pessoa. Tem situações onde você vai atender essa pessoa no pronto-socorro lotado, que o paciente está no chão. E aí a ambiência vai ser a sua voz, o seu olhar, o seu toque. A ambiência, ela pode ser um lar a depender de quem acolhe, de quem atende. Vocês entendem isso? Tá aqui uma imagem de um lugar lindíssimo. Se você colocar uma topeira médica aqui para atender, esse lugar lindíssimo acaba virando o centro do inferno. Então, a ambiência tem seu papel, mas a gente também tem que ter consciência de que nós vivemos num país onde não é possível a gente oferecer uma ambiência bonita de hotelaria 5 estrelas para todo mundo. Mas a sua cara tem que ser um ambiente 5 estrelas, entendeu? Você não pode estar com cara de quem está precisando de atendimento psiquiátrico. Não pode. Se você estiver precisando de atendimento psiquiátrico, não é o plantão que você vai receber. Isso. Você vai ter que ir para o CAPS. Vá procurar tratamento. Aliás, o CAPS é um lugar maravilhoso para receber tratamento psiquiátrico, tá? Então, cai na real. Você tem que ser o lar da história. Você que tem que ser a ambiência principal é o profissional de saúde que atende a pessoa. Não é exatamente onde esse profissional de saúde está inserido. Transversalidade, né, e nessa integração de cuidados. O exemplo prático dessa transversalidade e integração funciona, por exemplo, nesse contexto aqui que eu trouxe. Um idoso de 88 anos, 82 anos com múltiplas comorbidades, múltiplas doenças. Ele recebe atendimento coordenado de diferentes especialistas, como cardiologistas, geriatras e fisioterapeutas. Todos os profissionais trabalham juntos em uma equipe multidisciplinar para desenvolver um plano de cuidado integrado que abrange todas as necessidades do João. Não é para fazer estupidez de fazer o João repetir a história dele 3 vezes, com o geriatra, com o cardiologista, com o fisioterapeuta. Vocês têm que se falar para saber o caso do João, para não ter que tirar a história 3 vezes seguidas. Que mico é esse? Ah, porque eu tenho que fazer as perguntas. As mesmas perguntas são feitas por 3, 4, 5 profissionais diferentes. Por que que a gente se irrita tanto quando a gente está doente? Por exemplo, você vai fazer exames, tem que fazer exame toda semana. Toda semana, exagero, mas assim, cada 15 dias você tem que fazer uma tomografia. Você vai chegar para a tomografia, ninguém preencheu esse prontuário para dizer, lá está escrito que você já fez quimioterapia, que você já fez radioterapia, que você já teve um câncer, que você já fez uma cirurgia, que você agora está em tratamento, que você está fazendo um controle de tomografia porque você está em tratamento. Só que toda vez que você vai fazer a tomografia, vem um ser das trevas que traz uma papeletinha para você preencher a mesma coisa. Que você já preencheu 2 semanas atrás. Que porre isso! Tem que ter integração da informação. Não dá para você ficar tendo que repetir 5 vezes, 10 vezes a mesma história. E aí dizem que a gente que tem que ter paciência com uma pessoa idosa, que a gente tem que repetir a história 10 vezes. É ele que tem que repetir a história 10 vezes para o profissional de saúde, porque um bando de topeiras que estão cuidando não se falam, eles não conversam. Eles adoram fofocar no café, mas passar caso não tá. Por que que acontece isso? Reuniões regulares são realizadas para discutir o progresso do seu João e o plano de tratamento conforme necessário. Aqui eu vou trazer o exemplo do SUS. Define transversalidade como a superação das fragmentações dos saberes e das práticas da saúde, promovendo uma integração e uma comunicação entre as diferentes áreas de conhecimento e os setores de atuação para um atendimento integral e contínuo. Participação social e controle. A participação social no Sistema Único de Saúde é fundamental para garantir que as necessidades da população sejam atendidas. A gente está falando do SUS, mas será que a gente consegue fazer isso dentro da nossa casa? Hã? Consegue? É uma participação social para conseguir ter acesso a garantir as suas necessidades de população? É? A população da sua família está sendo atendida? Talvez não, né? Talvez não aconteça isso, porque especialmente se a pessoa é idosa, ela não está com as necessidades dela atendidas, ela está cheia de tarefas para serem cumpridas pelos chefes de Estado, todos donos da chave do banheiro.
Quando você está falando de SUS, você vai ter conselhos e conferências de saúde, usuários, trabalhadores, gestores que participam das decisões sobre essas políticas de saúde. Por quê? Então a gente fala que todo mundo está integrado nesse processo. Por que que a gente não pode fazer isso acontecer na família? Por que a gente pode fazer isso acontecer no nosso consultório? Exemplo prático da organização de um conselho de saúde pela comunidade local, onde as pessoas idosas têm a oportunidade de compartilhar suas experiências, sugerir melhorias nos serviços de saúde. Essas reuniões são realizadas aqui nesse caso mensalmente. Por que não a gente não pode, por que não pode fazer isso no contexto do seu ambiente de trabalho que atende pacientes idosos? Eles têm que estar envolvidos no cuidado. Por que no congresso de geriatria, numa mesa de discussão de caso, não tem um paciente com aquela doença para discutir o caso junto? Para dizer o que era importante se aquela meia dúzia de criaturas lá aprenderem a respeito do que é vida, afinal, de uma pessoa com Alzheimer, de uma pessoa com demência, com doença renal, com paciente com doença cardíaca, paciente com câncer. Por que que numa mesa de discussão de caso nunca tem um paciente ou um familiar? Que diz respeito à própria doença dele. Ele pode dizer melhor o que ele precisa do que a gente, só lendo o livro. Passo a passo de um atendimento humanizado e virtuoso. E pessoas idosas, ó, presta atenção aí, tá terminando a aula, quem tá dormindo, acorde, vamos lá. Passo 1, preparação e ambiente. Crie um ambiente acolhedor e confortável para o atendimento dessas pessoas idosas. Garanta que a sala de espera e os consultórios sejam acessíveis e confortáveis, com cadeiras ergonômicas e de fácil acesso. Decore um ambiente com cores suaves, plantas e arte que possa promover uma sensação de tranquilidade e familiaridade. Se não houver cores suaves, vista cores suaves. Não é possível ter plantas, seja a vitalidade do lugar. Arte, não é possível pôr quadros, seja uma obra de arte da saúde. Que a pessoa tem interesse em pôr os óculos e olhar para você. Nossa, que linda essa pessoa que está me atendendo. Passo 2, acolhimento inicial. Estabeleça uma relação de confiança e respeito desde o primeiro contato. Se o paciente for com doença neurológica, não acaba com a história dele não se relacionando com ele. Ele chegou, você vai cumprimentar a pessoa, chegou na cadeira de roda, chegou na maca, chegou andando, não importa. A pessoa existiu na sua frente, você tem que cumprimentar a pessoa. Cumprimenta pelo nome, não vozinho, nem vozinha, tá? Com um sorriso genuíno, faz aquela cara de quem é feliz fazendo o que faz. Se você tem que fingir, terapia. Ofereça ajuda para se acomodar e verifique se essa pessoa está confortável para começar a consulta. Avaliação integral. Realize uma avaliação completa que considere questões físicas, emocionais e sociais. Colete as informações detalhadas sobre o histórico médico, incluindo medicação, alergia e outras doenças que a pessoa possa ter. Perguntas sobre a rotina diária, a alimentação e nível de atividade física. Planejamento de cuidado. Passo 4. Desenvolva um plano de cuidado personalizado e colaborativo. O paciente se queixou de dor, você não vai falar da temperatura da água, tá bom? Você vai falar da dor. A pessoa se queixou da dor, você tem que colocar no seu plano de cuidado que ela se queixou. E não vai falar que é normal. Você vai falar, olha, você tem uma doença no joelho que é esperado que tenha essa dor. Então, as primeiras medidas para a gente ajudar você a poder fazer fisioterapia, aliviando a dor primeiro, e aí, porque não é para a pessoa falar, assim, depois de 20 sessões de fisioterapia você vai melhorar a dor. Ah, que bom. Ela vai ter que passar 20 sessões com dor, isso? Não, não é isso. Vai ter que tratar a dor enquanto a fisioterapia não faz efeito. Envolva a pessoa idosa nesse plano de cuidados. Se for necessário, seus familiares têm que elaborar junto esse plano de cuidados. Explique todas as opções de tratamento de maneira clara e acessível, respeitando preferências e valores do paciente. Quinto passo: comunicação clara e respeitosa. Assegure que a pessoa idosa compreendeu todas as informações e se sinta valorizada. Você não vai fazer aquela pergunta cretina no final do que você falar, entendeu? Porque se a pessoa tiver um pouco de senso, ela vai dizer que sim. Porque se você fez essa pergunta cretina, é porque não vale a pena escutar você explicar de novo. Aí a pessoa fala, claro, doutora. Vou dar uma dica de como que a gente pode fazer isso.
Seu João, eu te expliquei tudo como é que vai ser o tratamento agora. Quem é a pessoa da sua família que vai te ligar hoje, ou que vai estar lá na tua casa esperando para contar como é que foi a consulta? Aí seu João vai falar assim, doutora, minha filha, tem uma filha que ela vai ficar no meu pé, ó, tá até com 3 ligações perdidas aqui, que ela já tá ligando aqui para saber da consulta. E seu João, o que que você vai explicar para ela? Me conta como que você vai explicar para tua filha o que que eu te expliquei. Aí ele vai contar. E aí, nessas horas, eu faço os ajustes que forem necessários. Não, não, pera. Ó, falei pro senhor que você tem que tomar esse remédio em jejum. Acordou, tomou o remédio. Deixa o copinho d'água ali do lado da cama, já põe o comprimidinho ali. Acordou, sentou na cama, puf, tomou o remédio. Entendeu? Ai, doutora, é verdade, tinha esquecido essa parte de jejum. Você ajusta a informação com o paciente contando o que ele vai fazer com a informação depois que ele sai da consulta. Sacou? Boa ideia? Pode pôr em prática. Copiem. Tá liberado o acesso a compartilhamento da ideia, tá bem? É, explique diagnósticos, tratamentos e procedimentos de maneira simples e compreensível. Às vezes é melhor você começar desenhando, não é fazer aquela pergunta, né? Assim, o que que é desenho? Isso soa, estou te chamando de burro. Então você começa desenhando, assim, seu João, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade porque eu sou médica e às vezes eu falo uns termos que só médico entende. Então eu vou desenhar para o senhor, tá bom? Porque o senhor precisa entender o que está acontecendo aí no seu coração. Precisa entender por que que o senhor está tomando esse remédio. Tá bem? Então eu vou desenhar. Pá, 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 desenho. Pede desculpa, que geralmente o médico não é um grande artista, mas você vai desenhar, tá? É, aí, aqui, né? Use recursos visuais se necessário, porque facilita a compreensão. Se você não souber desenhar, tenha na tela do seu computador. O computador também serve para isso, para você ter uma animação, uma coisa assim bonitona, tá? Você fala, seu João, vem ver como esse coração funciona. Olha só, ele bomba aqui, bombeia aqui, o sangue sai, passa, a pressão tá alta. Sabe por que a pressão tá alta? Porque puf, faz força. Aí chega lá, quando eu vou medir aqui no teu braço, essa artéria aqui, apaixone-se pelo que você faz, né? A gente tem que exercer esse amor, essa paixão por aquilo que você faz. Você que é cardiologista, tem que amar explicar o que é pressão alta, entendeu? Bom, implementação e monitoramento. Garantir a execução eficaz desse plano de cuidado e monitorar o progresso desse paciente, iniciando o tratamento conforme planejado, garantindo todas as etapas sejam seguidas corretamente. Ofereça suporte adicional, encaminhamento para serviço, reabilitação, grupo de apoio, tudo que for necessário. Último passo: avaliação contínua e ajustes. Adapta o plano de cuidado conforme as necessidades e as circunstâncias forem mudando. Reavalia regularmente o estado de saúde físico e emocional dessa pessoa. Ajusta o plano de cuidado conforme necessário, com base no feedback da pessoa que está sendo tratada e na evolução do quadro. E agora? Finito workshop. Tem como aprender mais? Você sabe que teve uma vez que eu recebi uma mensagem de uma pessoa indignadíssima. Fala assim: você dá uma aula maravilhosa no workshop, chega no final, você fala de um curso que não é mais gratuito. Pois é a vida. Funciona assim. A gente se interessa por uma coisa, a gente tem que aprofundar o conhecimento nessa alguma coisa. E isso implica num compromisso que vai para além, muitas vezes, só do nosso tempo livre, do nosso tempo disponível. Eu sei que o que eu ofereci nesse workshop pode ser útil para muita gente, para o basicão, para não fazer vexames muito básicos como os que eu citei aqui. Só que dá para aprofundar isso quando a gente quer estudar mais. Então, começaremos um curso chamado Gerontologia Avançada, tem relação com a boa prática clínica do cuidado do idoso, que vai ser um curso de 20 horas. A gente vai ter 10 aulas de 2 horas cada aula, ao vivo. Então, a gente vai dizer, por que o workshop não é ao vivo? Porque eu decidi que não é. Então, fizemos dessa forma gravada. O curso vai ser ao vivo, tá? Alguns conhecimentos que a gente vai oferecer nesse curso. Uma compreensão ampliada da fisiologia,
como você faz bom uso da avaliação geriátrica abrangente, considerações sobre trabalho e finanças no tempo de envelhecimento, polifarmácia e gestão de medicamentos, a identificação de transtornos mentais no idoso, necessidade de nutrição e hidratação, mobilidade, queda, reabilitação, aspectos sociais do envelhecimento, o impacto da solidão na finitude, ética e tomada de decisão, interdisciplinaridade no cuidado do idoso. Acho que está valendo a pena, né? 10 aulas online, ao vivo, pelo Zoom, 2 horas cada aula. Vai ter bibliografia e leitura complementar. Nós vamos ter grupo de WhatsApp para discussão. Acesso à aula vai ser por 1 ano e vai ter um certificado dessas 20 horas, tá? Aqui eu digitei errado aqui. Certificado de 20 horas. 20 horas presenciais, desculpa, 40 horas no total, porque é 20 horas presenciais ali e mais horas de estudo. Então, vai ser um certificado de 40 horas. As inscrições vão abrir na segunda-feira, às 9 da manhã, e elas fecham na quarta, próximo da meia-noite, tá? Valor e informações sobre o curso são informações que vão estar detalhadas na página do curso, que vai ser disponibilizada na segunda-feira. A gente vai enviar por e-mail e também nos grupos de WhatsApp, para as pessoas que estão inscritas aqui nesse workshop. Aviso importante: quem se inscrever no primeiro dia, quem não deixar para a última hora, não vai se arrepender, tá? Tem um presente para as pessoas que são prudentes, né? Vamos praticar as virtudes, né? Sabedoria, prudência, coragem de se inscrever de cara. Vai ter uma vantagem, vai se dar bem, tá? Dúvidas? Tem o suporte maravilhoso da equipe ACQA, tá? É, não vejo a hora de a gente começar. Vou dar um spoiler que eu prometi no começo. Quem vai dar esse curso comigo foi meu grande professor de geriatria, tá? Eu vou trazer para vocês a pessoa que mais me inspirou na geriatria, na minha vida. E ele vai dar o curso comigo. Então, meu professor e eu estaremos juntos nesse curso de gerontologia avançada. Aí vocês vão saber quem é quando vocês se inscreverem, tá bom? Até breve.